Oi, gente, tudo bem com vocês? Já tem alguém aí nos ouvindo? Hoje nós estamos aqui numa quarta-feira para termos mais uma aula, né, no nosso grupo de planejamentos fechado aqui das 12 portas de Jerusalém. Será que tem alguém aí já? São agora exatamente 8h03. Isso, já vai colocando o seu nome aí, a cidade onde você está, para que nós possamos começar a nossa aula. Olá, Tia Cícera, um prazer estar aqui com você mais uma vez. Esther, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês, gente? Como está aí o coração? Estão ministrando bastante a palavra de Deus. Vamos dar um tempinho aí para o pessoal, para ver se tem mais pessoas que vão chegar, né? Por ter mudado o dia, pode ser que mais pessoas não estarão conosco. Mas o importante é que a aula de hoje esteja gravada aí. Nós já temos 5 pessoas nos assistindo. Esther é de Santa Catarina. Prazer, Esther. Prazer estar falando com você. Tá tudo bom o áudio? Como que tá aí para vocês? Tá legal a câmera? Deixa eu dar uma puxadinha aqui no meu material. Podem ir falando como que tá aí. O que vocês acham? Tá bom a luz? O áudio tá bom? Que bom estar aqui. Hoje nós estamos na nossa terceira aula do nosso estudo, da nossa apostila do planejamento anual para o Ministério Infantil. Oi, Beth, tudo bem? Um beijo. A Beth é daqui de Londrina, uma professora muito querida. Que bom ter professoras assim como você aqui, Tia Beth, em Londrina. Então, pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui mesmo. Graças a Deus já estou bem melhor. Tia, eu queria saber um modelo de porta para você fazer. Você fala das portas de Jerusalém? Você pode fazer de várias formas. Hoje nós vamos mostrar mais uma porta, a porta velha. Eu vou pedir para a tia, eu esqueci o nome da tia porque eu adicionei vocês no meu WhatsApp para estar mandando a apostila, e são muitas tias. Tem uma tia que fez em EVA, que tá ficando muito legal. Ela fez a porta dos peixes. Outra tia está representando só o peixe, a ovelha, né? Esse material que eu tenho é um material de papel cartonado com feltro, tá bom? E nós estamos assim recebendo muitos testemunhos do que Deus está fazendo, graças a Deus, que bênção maravilhosa. E você, já aplicou alguma aula? Já pôde sentir a presença de Deus aplicando esse material? Você que ainda não adquiriu, olha, é uma bênção, viu? Tenho algumas tias que estão falando que estão para receber, fiquem tranquilas, tá? Hoje nós estamos na terceira aula, nós temos aí 12 aulas para completar. Então você pode preparar aí, separar um dinheiro e pedir a sua apostila. E claro, acompanhar o estudo, porque esse é feito com muito amor e carinho para você. Olha, essa apostila aqui é toda didática e tem ideias para você estar trabalhando, tá bom? E aí, posso começar, gente? Acho que eu já vou começar hoje, porque como não é na terça, pode ser que não teremos muitas pessoas ao vivo, mas estamos aqui juntas, ok? Posso começar? Vocês que estão aqui comigo, pode mandar um joinha aí para eu começar? Que legal, gente. Olha aqui, ó, ideias pra gente começar as aulas. Nunca comece a sua aula dizendo, vamos ouvir a história de Noé. Não, coloque algo lúdico lá na sua sala, trabalhe com a criança, com a imaginação ativa da criança, e assim você vai poder também fazer com que o Senhor Jesus, né, vai trabalhando ali naquela parte, você vai trabalhando a atenção da sua criança. Então vamos começar? Para você que chegou comigo no horário,
Então vamos juntas estudar a porta velha. Olha aqui que bonita. Esta é o modelo da porta que foi feita, tá vendo? Ela parece madeira, né? Foi colocado um glitter nela que a tia Marcinha trabalhou, certo? Você pode estar trabalhando ela, pode estar encapando. Uma ideia que veio para mim pasta, sabe aquelas pastas pretas que vem com plástico dentro, celofane? Você pode usar a capa dela para ficar durinha e encapar, certo? Tem EVA de madeira, de tijolinho, você vai fazendo da sua forma. Aqui é feito em cartonagem, olha lá, ó. E agora eu vou abrir para você. Aqui dentro eu coloquei materiais, fotos, olha. A tia Marcinha imprimiu para mim, eu pedi para ela o que eu queria. Coloquei, tá vendo, teia de aranha. Coloquei mobílias velhas, mobílias que a gente não usa mais. Tá dando para ver? Porque nós vamos falar sobre aquilo que está ocupando um lugar precioso no nosso coração e tem juntado muita teia de aranha. E que teia de aranha é essa, tia Bica? São coisas tristes que têm feito o meu coração ficar zangado, irado, e o Senhor Jesus tem uma limpeza para fazer esse mês no nosso coração. Oba, tia Luzia, vão chegando aí, pessoal, e vão colocando o nome, tá bom? Vamos trabalhar então? Olha que legal. Então essa é a porta velha. E nós estamos no mês, então, aqui, seguindo o nosso planejamento anual, a nossa terceira aula. Essa porta velha, ela simbolizava, é a porta mais antiga que tinha em Jerusalém, tá? Então, por ali, as coisas que não se tinham tanto valor mais eram colocadas nesse lugar, por ser a porta mais antiga. Então, ali se levavam as coisas que não se tinham mais utilidade. Vamos pensar naquilo que está descartável, aquilo que nós não temos mais utilidade para o nosso dia a dia, era se levado para esse lugar. E o que tem a ver isso, tia Bica, para trabalhar com as crianças? Olá, Lilian, tudo bem com você? Seja bem-vinda, tia Arlete, seja bem-vinda. Isso, vamos mandar os coraçõezinhos. E o que nós estamos falando? Crianças, o que passou, passou. Tia Cristina, seja bem-vinda. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Muito bem, nesse mês nós colocamos aqui 5 aulas nesse subtítulo, tá? Então, você vai ter 5 títulos para trabalhar na porta velha. O primeiro título que nós colocamos, se esquecendo das coisas do passado, se esquecendo do passado. Tia Shirley, seja bem-vinda. A próxima aula é Nova Criatura. Essa aula é maravilhosa. A outra aula, o Velho Homem. A nossa próxima aula, que seria a 4ª aula nesse tema, não entristeçais o Espírito Santo. E a última aula, dentro dessa temática da porta velha, eu sou um vaso nas mãos do oleiro. Olha que tema maravilhoso. Tá tudo aqui, gente. Então, eu fiz um resumo para você prestar atenção. A porta velha, olha que lindo. Essa porta fala das coisas velhas, mobílias, acúmulos de coisas ruins e sentimentos que afetam a nossa alma e que devem ser removidos. Nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Viver remoendo o passado pode trazer-nos até doenças psicossomáticas. Memórias tristes que teimam em permanecer machucando a nossa alma. Pensamentos e hábitos que sempre nos levam a cometer os mesmos erros do passado. Enfim, tudo quanto nos leva àquele quarto escuro. Sabe aquele lugar da nossa alma que a gente não quer visitar nunca mais? Aonde nós lembramos aquela queda, aquele tombo que nos fez tantas feridas. Todos nós temos um quarto escuro, não é mesmo?
Então, hoje nós vamos pedir para Jesus, nesse mês, crianças, falando com as crianças, fazer uma faxina dentro da nossa casa e limpar, tirar todo o acúmulo, toda a tristeza, tudo aquilo que me faz viver no momento errado que eu tive, me faz viver preso ao passado. O Senhor Jesus vai fazer uma faxina. E então Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Olha que temática maravilhosa. Um mês inteiro falando com as nossas crianças. Sejam bem-vindas, queridas que estão chegando. Tudo que é velho, tudo aquilo que nos faz lembrar de feridas, tudo aquilo que nos remete a tristezas, este acúmulo tem levado as nossas crianças a sofrerem por medo, ansiedade, estão depressivas, mas porque não estão sabendo enfrentar a frustração, sabe? Nós precisamos fazer as nossas crianças fortes. Quem aqui nunca teve um medo? O medo faz parte. É um sentimento que nos faz, muitas vezes, não nos deixar acontecer algo errado porque nos faz pensar antes. Mas o medo, aquele medo que nos aprisiona, esse o Senhor Jesus nos liberta. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Isso. Esta aula é maravilhosa. Nós estamos então na porta velha. Vamos começar? Primeira aula, se esquecendo das coisas do passado. Eu coloquei na apostila para que você estude o livro de Romanos e o livro de Gênesis. Por quê? Nós vamos pensar na queda do homem na primeira aula. Nós vamos ensinar as nossas crianças na primeira aula, na porta velha, para falar que o pecado entrou no mundo através da vida de Adão e Eva. Os primeiros homens, o primeiro homem e a primeira mulher que Deus criou viviam em um paraíso, num lugar onde não havia pecado. A paz, Flávia, seja bem-vinda. Mas o que aconteceu, a Paty e a Michele, eles cometeram algo muito triste. Sabe, quando nós vivemos no passado, nós esquecemos das coisas novas. Deus andava com Adão e Eva no paraíso, lembra? E ele disse, olha, tudo vocês podem comer. Existiam muitas árvores naquele lugar, não é mesmo? Era um paraíso. Eles viviam da beleza natural daquele lugar que foi preparado para eles. Mas nós, seres humanos, nos apegamos com a palavra ruim. Aquela coisa que nós pensamos, por que será que eu não posso ir lá? Por que será que eu não posso ver aquilo? Crianças, Deus havia dado liberdade para eles comerem de todo tipo de árvore que tinha naquele jardim. Apenas uma recomendação: uma única árvore não poderia ser comido aquele fruto. Vocês estão vendo como o pecado nos faz pensar? Havia tantas outras árvores para se comer e aquele limite que Deus havia dado a Adão e Eva fez com que eles pecassem. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Lembra? Não foi a serpente, crianças, que tinha o pecado. Não. Sabe? O maligno entrou na vida da serpente. E isso. A serpente era um animal que Deus havia criado. Nós não sabemos se ela se rastejava ou como ela era, mas dá a entender que ela era diferente. Porque depois da queda do homem, o Senhor então disse, a partir de hoje você vai rastejar sobre o seu ventre. Quem sabe ela voava, nós não sabemos, alguns estudiosos dizem. Mas a Bíblia diz então que o maligno entrou na vida da serpente e ali conduzindo a Eva a pecar, porque começou a dar ouvido e olhar as coisas que não se devia. Crianças, quantas vezes a serpente está também assim para nós, olha... Ei,
vai lá, não tem problema. Foi assim que Deus disse para você? Deus disse para você que você ia morrer? Que nada. Assiste só um pouquinho, sua mãe não vai ver, ninguém vai ficar sabendo. O maligno também está a todo tempo querendo que nós pecamos, querendo nos fazer a pecar. Sabe? O Senhor Jesus está dizendo, cuidado, ele só muda de face. Crianças, o maligno não vai chegar a você como se fosse com chifres e rabo, porque você é inteligente, você vai fugir, mas ele vem de mansinho. A Eva estava acostumada de ver a serpente, mas ele fez a serpente falar. A curiosidade muitas vezes nos leva a fazer algo muito errado. E o pecado então fez com que Eva ouvisse a serpente. E ao ouvir a serpente, ela comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí, professores, nós devemos ter alguns cuidados. Por que eu trouxe aqui uma bola? Porque algumas revistas, algumas ilustrações dizem que é a maçã. E a criança vai dizer, não vou comer mais a maçã. A Bíblia diz o fruto. Então, que tal você preparar um fruto ali que eles não conhecem? A gente pode dizer, quem sabe era assim, quem sabe era quadrado, redondo, não sabemos. Então, hoje eu trouxe uma bola para simbolizar o fruto proibido. Nós não sabemos qual era o fruto. O certo era que eles tinham um limite e não poderiam comer daquela fruta. E eles comeram daquele fruto. A partir daquele momento, a Bíblia diz que houve morte. Mas tia, morte? Adão e Eva continuam vivos conversando com Deus. Mas a Bíblia diz que aquela alma que pecar certamente morrerá. Quando o pecado entra em nossas vidas, se nós não confessarmos diante de Deus, a morte fria, gelada, toma conta do nosso coração. Sabe, crianças, assim como Adão e Eva foi feito do barro, do pó da terra, nós também fomos feitos. O único valor que nós temos é o Senhor Jesus dentro da nossa vida. É por isso que o orgulho não deve fazer parte da nossa vida. Você não deve se achar melhor do que o outro, porque nós somos iguais. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Sim, a Bíblia diz que Deus criou o macho e a fêmea da mesma forma que criou eu e você. Nós somos iguais. Não é o dinheiro que nos faz diferente, não é a cor da pele que nos faz diferente, não. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos feitos da mesma matéria. Nós viemos nós viemos do pó e para o pó voltaremos. O que faz a diferença é o que existe dentro de nós, é o grande tesouro, é o Espírito Santo. E você sabe da história, criança? A Bíblia diz então que Deus criou Adão. Adão era perfeito, não tinha pecado. Por que é que nós desejamos pecar? Porque às vezes o velho homem, a nossa velha natureza vem. Ué, tia, mas não foi só Adão que pecou? A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram. E quando todos pecaram, se diz homem, mulher e criança. E quando nós pecamos, a Bíblia diz que a morte também entra em nossa vida. E agora, o salário do pecado é a morte. Eu penso algo, quando Lúcifer estava lá no céu e ele também quis ser maior do que Deus, a Bíblia diz que então Deus o lançou lá do céu para a terra e deu para ele uma condenação eterna para viver para sempre separado de Deus. E talvez Lúcifer estava lá, perto de Adão e Eva, só esperando Deus também dar essa sentença, estarem separados para sempre de Deus. Mas Deus, que tem um plano perfeito, e esse plano nunca teve um plano B, ele sempre foi perfeito. Deus então disse: Adão, Eva, de hoje em diante vocês terão dores, terão que trabalhar com esforço dos seus braços, não é mesmo? Mas Adão, Eva, eu não vos abandonei, não. Olha lá, ó, eu tenho para vocês uma promessa. Sabe qual é a promessa? Da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça do escorpião e da serpente. E o nome dele será Emanuel, maravilhoso, Deus conosco. O nome dele é Jesus. E crianças,
com muito tempo depois, a Bíblia diz que ele veio, sim, aquele cordeiro que nós aprendemos na primeira porta, ele veio para nos dar vida novamente. E que vida é essa, tia Bica? A vida que nos fará estar ligado ao céu. Só o sangue de Jesus pode nos trazer a vida e tirar as coisas velhas da nossa vida. Que coisas velhas são essas? Muitas vezes nós estamos como um baú velho, sim, e guardamos dentro de nós coisas terríveis. Que coisas são essas? Muitas coisas que têm nos abandonado. Olha lá, a tristeza. E isso tem que ser tirado da nossa vida. E nós vamos acumulando, como num baú, sentimentos como inveja. E você vai mostrando para a criança coisas velhas que precisam ser tiradas de dentro dela. Maldade. Vou tirar só mais uma. E você vai tirando. Olha, crianças, guerras. Tia, mas eu não tenho bombas. Mas guerras da inimizade, a discórdia. Tudo isso faz com que você vai acumulando um baú e você vai levando nas costas, vai levando um peso tão grande dentro de você. E quem é que pode te libertar deste baú velho, deste sentimento velho, desse sentimento que te faz toda vez lembrar do teu pecado e aí você pensa que você não tem perdão? A minha Bíblia diz que se você está em Cristo, você é nova criatura. Todas estas coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ei, Jesus vai vir e vai fazer uma faxina nesse baú. Vai tirar todos esses sentimentos velhos, vai. E sabe como é que vai ficar o seu coração? Com tudo novo. O que é tudo novo, tia Bica? Tudo novo se fez. A Bíblia diz que agora você não é mais guiado pela carne, você não vai mais dar ouvidos ao que Satanás vai fazer, que a curiosidade faça com que você peque, não. A Bíblia diz então que você agora é novo porque você é guiado pelo Espírito e então dentro de você Deus vai colocar a santidade. Deus vai colocar dentro de você, sabe o que? A fé. Deus vai colocar dentro de você. Você vai aprender então a obedecer e você vai mostrando coisas novas para as crianças. Você vai aprender então, olha, a buscar a Deus. Vai colocando palavras dentro do coração e olha, aquele coração velho, aquelas coisas que te levavam a pecado, vai sair de dentro da sua vida, porque Jesus te amava desde a fundação do mundo. Que mundo é esse, tia Bica? Sabe aquela linda bola azul? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E que mundo é esse? Às vezes, professoras, nós falamos e eles não entendem que mundo é esse. É o mundo, é o globo terrestre. Deus amou o mundo e olha quem está lá dentro do mundo. É você, sou eu. Deus amou você. Todas as vezes ele sabia que você cairia, que você iria fracassar, mas que todas as vezes você iria buscar então em Deus, através da oração, buscar o perdão. E a Bíblia diz que quando você se despoja, se livra do velho homem, Deus então te faz uma nova criatura. A Bíblia diz em Efésios 4:22, olha, se dispõe, tira todo o velho homem, remova e agora se renove no Espírito. Deus tem novidade para você. Que lindo que vai ser essa aula, essa nossa primeira aula. Então você vai falar, olha, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos seguir para o alvo. Sim, a Bíblia diz que nós não somos guiados pela carne, mas pelo Espírito. Em Filipenses diz que nós temos que esquecer das coisas que para trás ficaram. E então nós vamos prosseguindo para o alvo. E que alvo é esse? É o céu. Se esqueça quando você mentiu, peça perdão, confesse e você vai alcançar misericórdia.
Nessa aula, professores, você leva palavras. Quando é que você mente? Quando é que você vira o velho homem? Quando você começa novamente a cometer os velhos pecados? Quando você começa novamente a mentir? Quando você começa novamente a roubar? Quando você começa novamente a ser mal criado, a não honrar o papai e a mamãe? Você está vivendo no passado. Mas lembra aquele baú? Lembra aquele baú? Deus já tirou esse baú de você. Deus quer que você prossiga livre para o alvo. Olha aqui, ó, o pecado foi limpo pelo sangue de Jesus e o seu coração ficou mais alvo do que a neve. E agora você pode crer no céu. E eu sei que esta aula vai ser maravilhosa. A primeira aula, então, se esquecendo do passado. E até na apostila eu coloquei que você pode então falar que existem pessoas que acreditam que se passar por festas, por exemplo, a festa do carnaval, que é a festa da carne, onde se alimentam os desejos carnais, aqueles desejos que ela tinha, por exemplo, vai alimentando a maldade, nessas festas vai alimentando a inveja, nessas festas carnais vai alimentando a tristeza, tudo aquilo começa a grudar novamente em você. Mas o meu Deus, não tem festa carnal para você, aonde você tem que ficar lá no final, depois ir lá colocar cinza sobre a sua cabeça. Não, o meu Jesus tem para você coroa de vida, óleo de alegria. A minha Bíblia diz que, olha, o homem e Deus andavam juntos, olha lá, ó, andavam juntos. Mas o pecado fez o quê? O pecado separou. E quando o pecado separou, o homem então morreu. Mas ei, não acabou, não. O Senhor tem novidade de vida para você. Então veio Jesus, olha lá, ó. Jesus veio e uniu novamente o homem a Deus. Olha, nós estamos, olha aqui, ó, unidos novamente ao Senhor Jesus. E nós estamos aqui porque o Senhor Jesus nos deu vida. Amém? Primeira aula, então, você vai falar sobre a queda do homem. Vai falar lá, você pode fazer um fantoche de meia. Eu tenho essa cobrinha aqui, ó, que é bem legal. O fantoche de meia você pode usar no seu braço. Faça coisas simples, mas utilize a palavra. A Bíblia diz que a porta velha era a porta mais antiga de Jerusalém. As pessoas estão vivendo no passado. A Bíblia diz que Deus precisa que você viva em vida nova vida em abundância. E o próximo tema dessa aula, a próxima aula é nova criatura. E nessa aula, então, nós colocamos aqui que você pode falar sobre a transformação do corpinho da criança. Que legal você passar, então, as fases da lagarta. Fale sobre a transformação e eu tenho uma história para te indicar, a história de Max Lucado, a lagarta comum, tá bom? E você pode falar que assim éramos nós, pessoas comuns, achávamos que não tínhamos valor, vivíamos no pecado. E então o que acontece? O Senhor Jesus ainda não terminou com você, criança. O Senhor Jesus está te transformando em uma nova criatura, de glória em glória. Deus vai te transformando através do Espírito Santo. É por isso que às vezes nós voltamos a pecar, mas nós temos Jesus, o Espírito Santo nos faz reconhecer e nós vamos de novo, de glória em glória, de glória em glória, até chegar a ser dia perfeito. Veja, a lagarta Amy da história do Max Lucado não se achava bela, colou pintinhas nela porque ela queria se parecer com outras pessoas e todos os dias ela dizia: Senhor Criador, por que você me fez tão comum? Mas o Senhor dizia para ela: Amy, você ainda vai ver algo maravilhoso. Eu ainda não terminei com você. A história continua contando que ela foi passear pelo jardim e encontrou uma linda joaninha. E lá na joaninha ela viu bolinhas. E ela quis colar e perguntou: quem te fez assim? A joaninha disse: o Senhor Criador me fez assim.
E ela novamente se sentiu tão comum e foi para conversar com o Senhor Criador e perguntou: Senhor Criador, por que você me fez tão comum? E o Senhor Criador disse: Amy, eu ainda não terminei com você. Crianças, o Senhor Criador ainda não terminou com você. Você ainda é pequenino, você está passando por uma transformação. Daqui uns dias você vai ser um adolescente, daqui uns dias você vai ser um jovem, daqui uns dias você vai ser uma mulher, um homem, e mesmo assim o Senhor ainda não terminou com a tia, com o papai, com a mamãe. Ele só vai terminar quando nos der um corpo glorificado. Você é comum diante dos teus olhos, mas para Deus você é precioso, porque quando Deus olha para você, Ele vê Jesus na sua vida. E a Amy viu, ela viu uma formiga, a formiga levava algo mais pesado do que ela, e ela novamente se sentiu tão comum. Depois ela encontrou um caracol que tinha uma casinha, e ali começou a chover e o caracol se escondeu na casinha e ela se molhou toda e se sentiu tão comum. E ali então ela sentiu um sono tão profundo e dormiu. E ao dormir ela passou vários dias ali, e quando ela acordou ela viu que algo diferente estava acontecendo com ela. Ela se mexeu e sentiu tudo escuro. O que estava acontecendo? Ela não sabia. Será que eu dormi muito? E agora ela estava presa. Tentou sair, mas nada. E agora, crianças, o que será que aconteceu com ela? Ah, lembra? O Senhor Criador ainda não tinha terminado com a Amy. Talvez você está se sentindo criança num casulo assim, preso. Talvez algo tão triste te aconteceu no passado e você vive preso. Talvez alguém tocou o seu corpinho e te fez ficar presa no passado, te fez ficar aprisionada no escuro. Talvez um abandono, uma rejeição te leva todos os dias para um casulo, mas Deus ainda não terminou com você. Deus vai te tirar desse casulo. E então Amy se mexeu e quando ela menos esperou, ela então se transformou em uma linda borboleta. E ela entendeu que o Senhor Criador agora havia terminado tudo que Ele tinha prometido para ela. Crianças, você não vai ter asas assim como de uma borboleta, mas você vai ter um corpo glorificado assim como o de Cristo. Nunca mais ele vai envelhecer, nunca mais você vai chorar. Deus ainda não terminou com você. Você também vai voar, mas voar nas asas do Espírito. Você vai para um lugar que nunca mais vai te levar ao passado, vai te prender ao casulo da tristeza. E então, nessa aula, você vai falar da velha criatura. Você pode então falar sobre essa história lagarta Amy. Ela é maravilhosa e ela fala muito com as crianças. Nessa aula eu coloquei aqui para você falar, para eles não andarem ansiosos. Então mostre esse processo da lagartinha, passe um vídeo, mostra que ela era uma lagartinha. Talvez você adolescente se sente desengonçado, talvez você ainda não está se entendendo. Deus ainda não terminou com você. Esta aula também será maravilhosa. Deus vai tirar crianças de casulo, crianças do passado, e vai fazê-los se renovar no Espírito. Vamos continuar? Glória a Deus! Eu já estou sentindo o Espírito Santo. A nossa próxima aula fala do velho homem. A Bíblia diz no livro de Efésios, nós vamos continuar em Efésios. A Bíblia diz: se despoje do velho homem. Ah, tia, você não sabe, o meu pai bebia, batia na mamãe, mas se agora ele se entregou a Cristo, creia que o Evangelho tirou ele daquele casulo e vai transformar ele num novo homem. Acredite no Evangelho da cruz. Cristo se entregou na cruz para os pecadores, para as pessoas que pecam. Cristo se entregou na cruz pela prostituta, pelo bandido. Cristo se entregou na cruz por nós, pecadores. E Ele está nos dizendo: eu vou tirar o velho homem de você, tia Bica. Eu vou tirar as estruturas velhas e vou fazer você uma nova mulher.
Se coloque no lugar também, professor, e fale com sua criança que você também é pecador, para que a criança consiga se expressar e dizer o que ela está passando. Nesta aula, então, você vai falar sobre Zaqueu. Você pode mostrar um visual de EVA, um hominho pequeno. Pode falar que Zaqueu talvez se sentia muito triste, pequeno, mas ele não deixou a oportunidade passar. Jesus chegou ali na cidade. Quem aqui já viu uma celebridade chegando? Você já foi em um show, em um evento que você queria muito ver alguém e você foi passando por lugares, até chegar lá? Zaqueu fez a mesma coisa. Jesus estava chegando. Zaqueu não se importou com a sua posição. Ele era publicano, ele cobrava impostos e era muito famoso e também tinha uma maldade no seu coração. Mas Zaqueu subiu numa árvore, numa figueira para ver Jesus. Às vezes, nós precisamos quebrar protocolos para ver Jesus passar, para Jesus fazer uma transformação na sua vida. Suba a criança hoje em cima do seu orgulho. Esqueça o que você faz de errado. E então negue-se. A Bíblia diz que nós devemos negar a si mesmo. E ali Zaqueu subiu naquela figueira. Naquele momento ele achou que Jesus não o veria, mas Jesus te vê. A Bíblia diz em Salmo 139 que ele te viu ainda no ventre da sua mãe. Enquanto você não tinha nenhum ossinho, ele te via e te conhecia. E o Senhor te vê, te conhece. O Senhor está te vendo agora, criança, e você trabalha com a sua criança. Você pode dizer, se o Senhor Criador teve esse carinho com um bebezinho, em dizer que conhecia ele ainda quando ele era pequenininho. Quem dirá você agora que já sabe falar e adorar e dizer glória a Deus? Levanta a sua mão, você já consegue adorar a Deus? O Senhor Jesus se importa com o bebê e muito mais com você. O Senhor Jesus se importa com os pássaros, com os lírios do campo. Quem dirá você? O Senhor Jesus quer transformar a sua vida. E então você vai continuando a dizer, vai dizendo para ele, ei, Zaqueu subiu, se despojou do velho homem. Quando Jesus chegou lá embaixo e disse, Zaqueu, desce depressa. Jesus se importa com os pecadores? Sim, Jesus se importa com você. Quem não se acha que tem pecado não precisa de Salvador. Mas você, se sentindo pecador, você vai se sentir dependente da salvação de Jesus. E Jesus vai chamar você. João, hoje eu vou entrar na sua casinha, João, e vou fazer morada. E a Bíblia diz que Zaqueu teve um encontro com Jesus. E quem tem um encontro com Jesus, deixa as coisas velhas. Ele disse, eu vou devolver se fiz algo errado, se roubei 4 vezes mais. Ele teve um encontro com Jesus. Você, criança, hoje vai ter um encontro com Jesus. Coloque a mão na sua cabecinha e pensa, tia, eu mentia, tia, hoje mesmo eu fiz errado. Hoje Jesus vai entrar na sua casa e você vai ter um encontro. Chame Jesus para entrar na sua casa. E então você pode colocar um louvor e dizer agora, chame Jesus para dentro da sua casa. Chame Jesus para dentro da sua casa. Você pode dizer, olha, esse sentimento de maldade, esse sentimento que te faz ficar irado, vai sair hoje. Porque a Bíblia diz que o amor é o maior de todos os sentimentos. Eu te amo. Você pode dizer, muito mais Deus te ama. E quando o sentimento do amor chega, Ele lava, Ele perdoa. Jesus te perdoa, criança, hoje. E você pode dizer para a criança, hoje Jesus está te perdoando. Sinta o amor dele, sinta o toque dele, sinta o toque dele. Você vai ser novo. E aí você vai continuando. Eu já estou sentindo a presença de Jesus. Precisamos fazer as nossas crianças entenderem os sentimentos. Nós vamos falar mais pra frente algo mais detalhado sobre eles. Mas falem de Jesus. Sabe, aquela história antiga que vocês conhecem, eu coloquei vários materiais aqui, por isso que eu estou na mesa hoje. Aquela história do Zé Coração, olha lá, todos conhecem?
né? Zé Coração era um velho homem, vivia cometendo coisas erradas, vivia sem tempo para usar a sua boquinha para fazer coisas boas, até que então ele teve um encontro com Jesus. Vocês conhecem essa história. Se for crianças menores que tem na sua salinha, você pode contá-la. Olha lá, e aí quando a gente encontra Jesus, tudo muda. Isso! Conte histórias que falem sobre a mudança. Use a Bíblia, use histórias lúdicas e Deus vai tocar o coração da sua criança. Terceira aula, já estou sentindo a presença. Imagine a sua criança. Vamos continuar? Quarta aula sobre o tema da nossa porta velha. Vamos lá? Seguindo a nossa apostila. Agora vem então, não entristeçais o Espírito Santo. Por que é que eu não posso viver cometendo os mesmos erros? Porque a minha Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. E pessoas se entristecem quando fazemos algo errado. Ah, mas o Espírito Santo não é uma energia? O Espírito Santo não é algo que nos faz arrepiar? O Espírito Santo é uma pessoa. A minha Bíblia diz em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo. Será que uma energia pode se entristecer? O Espírito Santo, Deus, ele é uma pessoa e ele é sensível e educado. E ele também quer entrar na porta do seu coração e fazer uma faxina. Olha lá, entrar na sua porta, só que ele é educado. Ele bate na sua porta e pergunta: eu posso fazer morada? Eu posso entrar aí e tirar a mobília velha do ódio? Eu posso entrar aí e tirar aquela teia de aranha que te entristece? O Espírito Santo é educado. O Espírito Santo, mas tia Bica, você está falando do Espírito Santo? Sim, estou falando do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Somente Ele pode trabalhar na sua vida. Deus Pai é o Criador de todas as coisas, aquele que criou você, aquele que me criou, aquele que criou todo o universo, e Ele está no céu. Jesus foi aquele que se entregou na cruz do Calvário e nos lavou, e a comunhão dele nos faz estar ligado. E aí o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que nos convence de todo o nosso pecado. Não tem como ser limpo, ser lavado, se nós não tivermos o Espírito Santo em nossas vidas. Eu não estou falando de 3 deuses, eu estou falando de um Deus, que tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um trabalha com sua personalidade. Deus Pai criou, Deus Filho nos libertou e Deus Espírito Santo agora vai nos lavar como água. Assim como esse ovo, eu não tenho 3 ovos, eu tenho um ovo na minha mão. Mas Jesus foi como aquela casquinha do ovo cozido, que quando você vai tirar para você comer o que tem dentro tem que ser quebrado. Assim foi o nosso Jesus, moído, quebrado para nos salvar. E então aparece a clara. A clara é aquela que une a casca à gema. É o Espírito Santo que nos une a Deus Pai e ao Deus Filho. É Ele quem fala comigo, é Ele quem faz sentir o nosso coração quentinho. Ele é como esta clara que uniu a casca. E aonde está o Deus Pai? Deus Pai é sempre o único, verdadeiro, assim como a gema. Nele não há começo e nem fim. Ele sempre foi, ele sempre será o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o A e o Z. É esse o nosso Deus. E o Espírito Santo, a minha Bíblia diz que ele se entristece com o que eu falo, com o que eu vejo, com o que eu ouço. São essas coisas que faz com que eu me encha das coisas velhas. Tia Bica, é por isso que Deus falou que do coração procedem as saídas da alma. Eu preciso clamar pelo Espírito Santo, porque ele me faz lembrar, a Bíblia diz em João 14, ele me faz lembrar do que eu preciso me livrar. Ele me consola dos tombos e dos perigos e das feridas. É ele quem me consola. Ele também me guia pela verdade. Ele é como um colírio que me traz luz para os olhos. Ele fala.
A Bíblia diz que em João 16 ele fala: e ele dará testemunho de mim e de você, de o quanto nós temos tentado ser santos como ele é. A minha Bíblia diz que quando eu não consigo orar, em Romanos 8:26, ele então intercede por mim com gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo hoje, criança, quer trabalhar nessa porta velha, neste coração sujo, e quer tirar de você aquilo que te faz viver no passado. E aí você vai falar sobre o Santo Espírito de Deus. Nós teremos mais aulas falando sobre o Espírito Santo, mas essa aula, coloca o louvor: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher meu coração. Faça a sua criança buscar o Espírito Santo e entender que como água ele vai nos lavar. Eu posso sentir a presença dele. E aí as crianças vão buscar a presença do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Imagine um mês inteiro falando da limpeza da alma. As nossas crianças precisam dessa limpeza. As nossas crianças precisam se desintoxicar de tudo que elas têm visto, de tudo que elas têm ouvido. E somente o Espírito Santo pode limpar a alma delas. Vamos falar sobre o Espírito Santo. E eu estou terminando a nossa última aula do mês da Porta Velha. Eu sou um vaso nas mãos do oleiro. Nesta aula, nós vamos estudar o livro de Jeremias e o livro de Romanos. E a Bíblia diz que o oleiro, ele tem toda a permissão para trabalhar no vaso, no barro. E você vai passar um vídeo. Que legal seria se nós pudéssemos levar as crianças numa olaria, mas eu sei das nossas limitações. Então no YouTube tem vídeos de oleiros como trabalhar, desde o processo que ele vai buscar o barro, que ele tira aquilo que está imperfeito no barro, depois ele vai amolecendo com a água no fogo e deixa no processo do endurecimento até ele virar um lindo vaso. E você vai trabalhar e vai dizer: para que toda essa limpeza aconteça nas nossas vidas, nós precisamos deixar o oleiro, Jesus, trabalhar nas nossas vidas. Você pode levar argila para as crianças, você pode dar a elas massinhas e fazer com que elas comecem a moldar um vaso, cada uma do seu jeitinho. E você, professora, faça um vaso também. E daí desmonte o seu vaso e você diga: o oleiro poderia dizer: eu vou jogar fora esse barro. Mas não. A Bíblia diz em Jeremias que ele novamente começou a moldar aquele vaso e fez como que ele achava bem. Porque a boa, perfeita e agradável vontade vem do Senhor. E a Bíblia diz então que ele faz ali um novo vaso. Um vaso para a honra. Assim, o Senhor Deus vai fazer nas nossas vidas. Vai tirar as imperfeições, as pedrinhas do pecado, o barro sujo ali que não está fazendo parte e vai nos fazer passar pelo processo do fogo. E ali o fogo, a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor e vai tirar de nós as impurezas e vai nos tirar do passado. Talvez nós vamos passar pela fase do endurecimento. E que é isso? É ali onde o vaso é colocado no sol ou no momento ali de calor. O Senhor Jesus vai te fazer sentir às vezes provações. Mas para que você seja forte, Ele diz: eu não disse que você não teria provação, mas eu disse que você é mais do que vencedor. O Senhor não nos negou provações, mas Ele disse: vocês são mais do que vencedores. Não desanime, porque eu venci o mundo. Então você coloca o versículo nos vasinhos e deixa a sua criança levar o vaso para casa. Eu tenho certeza que ela vai contar essa história para os seus pais. Assim como o oleiro, ele tem todo o domínio sobre a massa. O Senhor Deus, Criador de todas as coisas, também tem o domínio sobre as nossas vidas, crianças.
Às vezes você, criança, está passando por um momento de dificuldade, mamãe está passando, lembre do vaso. Vai passar essa fase. Daqui a pouco esse vaso não vai estar mais trincado, ele vai estar perfeito, porque o oleiro vai alisar e ele vai servir como um vaso para flores, uma jarra para água. O Senhor vai trabalhar a alma das nossas crianças. Tudo que o mundo tem colocado para estragar o coração das nossas crianças, o Senhor Jesus vai moldar. E eu termino esta aula com o meu anel. Assim como este anel continua sendo joia na minha mão, se eu esquecer ele e ele for parar no lixo, ele vai continuar sendo joia lá. Você, criança, é uma joia rara, uma joia rara. Pode ser que você está se sentindo lá naquele quarto escuro, na porta velha, mas você é uma joia rara. E eu gostaria de indicar para você o louvor Joia Rara da Tia Bica, que está no canal. Você é joia rara, seja onde for, no frio, no vento ou no calor, no colo, no lixo ou no orfanato. Seja onde for, tu tens o mesmo valor. Esse hino também vai sarar a alma das nossas crianças. E eu quero dizer para você, professor, que as suas aulas nunca mais serão as mesmas. A porta velha era a porta mais velha de Jerusalém. Pode ser que você se sinta o mais esquecido da sua cidade, o mais esquecido do seu ministério, o mais esquecido dos seus irmãos, mas o Senhor vai te fazer um vaso novo. O Senhor vai fazer uma mudança na sua vida, porque Ele ainda não terminou com você. Não terminou. Tem um momento especial para a sua vida. Amém? Gostaram desta aula? Que Deus possa abençoar a sua vida. Sabe? Peçam a apostila, porque eu sei que as crianças deste país, do Paraná, dos outros estados, serão impactados com esse estudo. E eu posso ajudar você. Se eu posso ajudar você, eu estou aqui. Eu quero que as nossas crianças aprendam para além de uma historinha, porque chegar numa sala e contar apenas a história da Bíblia sem aplicação, não vai acontecer nada na vida das nossas crianças. Você precisa estudar a Bíblia. E toda essa apostila, ela tem as leituras bíblicas para você fazer, onde estudar, sugestões, mas se você também não buscar a presença do Espírito Santo, não vai acontecer nada. Pode ser o visual mais lindo que você tem. Você precisa buscar a presença do Espírito Santo. Vocês gostaram da aula? Gostaram aí? Que bom que vocês ficaram comigo até o final. Eu quero agradecer a presença de vocês e obrigada por estarem comigo aqui na quarta-feira, né? Ontem nós fomos tirar a foto do nosso CD, tá quase pronto. E eu espero que vocês também adquiram para trabalhar com as suas crianças, porque todos esses temas da apostila foi feito em música. Deus me deu em letra, tá? E Deus vai abençoar a sua vida e a vida das suas crianças. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus multiplique o propósito para a sua alma. Faça os materiais que você pode, da forma que você pode, mas tenha no seu coração a palavra e o Espírito Santo, e a sua criança vai ser impactada. Beijo no coração, fiquem com Jesus. Peça a sua apostila, estude as aulas. Você que ainda não ouviu a primeira aula, já teve a porta da ovelha, a porta dos peixes e agora a porta velha. E deixe Jesus transformar a sua vida, transformar em novidade de vida. Deixe o Espírito Santo te guiar. Fiquem com Jesus e obrigada por me ouvirem, viu? Deixe aquele baú, para longe de você, porque a Bíblia diz que o fardo de Cristo é suave e leve. Tchau, fiquem com Deus!